Olá, minha amiga, olá, meu amigo do Centro Espírita Jorge Olímpio e dos outros centros também que estão nos assistindo neste momento. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo da noite de hoje, quando a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre o capítulo O Homem Moderno, da belíssima obra O Homem Integral. Eu sou o professor Danilo Cruz, sou trabalhador voluntário do Centro Espírita Paulo e Estevão, assim como do canal Raciocínios Espíritas no YouTube. E vamos ter, com certeza, muita alegria em conversar sobre uma obra tão rica, sobre um capítulo tão interessante para as nossas questões evolutivas, para as nossas reflexões, os estímulos de que necessitamos para o nosso processo, para a nossa jornada de crescimento. Pois bem, mas como todo trabalho espírita, é importante que a gente comece com uma prece. Vamos então agora, neste instante, silenciar nossos pensamentos, buscando elevar as nossas mentes e os nossos corações ao alto. Busquemos a figura do nosso amado Mestre Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos em Teu nome reunidos para nos esclarecer. Auxilia-nos, Mestre, diante das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Torna-nos receptivos à Tua influência benfazeja, inspirando-nos o crescimento através da proliferação do bem. Que possamos merecer as suas incessantes bênçãos em nossas vidas. Que o teu amor seja a tônica dos nossos relacionamentos. Que assim seja. Maravilha! Após um instante de harmonização, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre este livro esplêndido, escrito por Joana de Ângeles, através das abençoadas mãos de Divaldo Pereira Franco. É interessante que eu já estou seguindo com as gravações do estudo do livro Homem Integral no canal Raciocínios Espíritas no YouTube, junto com meu amigo Flávio Santos, e brevemente nós alcançaremos esse capítulo específico que a gente vai falar hoje, mas enquanto a gente não alcança lá, a gente alcança aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo tão rico, onde Joana vai nos trazer reflexões imprescindíveis. Ela começa, primeiro, trazendo que o homem busca enganar a sua realidade mediante a própria fantasia. E esse mesmo homem moderno procura projetar a imagem sem o apoio da consciência. Ele fica evitando refletir, uma reflexão que seria esclarecedora, que poderia desalgemar dos problemas, e com isso ele permanece em contínuas tentativas de se negar, mascarando a própria individualidade. A Joana vai dizer que o ego exerce uma predominância no seu comportamento e traz um estereótipo, um padrão inconsciente de fantasias que projeta no espelho da imaginação. Então ele vai dizer que o ser humano não se realiza e, por não se realizar, foge do enfrentamento de si mesmo e transfere para aspirações e cuidados tudo que encontra de novidade pelo caminho. Ele não decide desmascarar o ego, justamente porque ele teme se petrificar de horror, como se fosse uma nova medusa que Perseu, e apenas ele,
venceu somente utilizando a égide. Por quê? Porque ele fez Medusa se contemplar no espelho, no escudo espelhado que Atena lhe deu, aquele escudo chamado égide. Pois bem, e aí é justamente o momento que a gente vai entender o símbolo do mito, porque esse espelho representa uma consciência lúcida. E isso vai fazer com que a gente consiga descobrir e separar objetivamente o que é real daquilo que é apenas aparência. E aí Joana diz que, nesse mesmo sentido, o ego que vive e fica ali rescindindo os conteúdos inconscientes precisa se conscientizar, aprendendo a se desidentificar dos seus resíduos emergentes. O homem, nas palavras de Joana, vive na área das percepções concretas e ao mesmo tempo das abstratas. A cultura da arte faz com que ele se comporte, ora como observador, ora como observado, e ainda o observador que se observa a observar. Olha que interessante, a gente se observa observando. Justamente nesse momento de tomada de consciência que a gente pode transformar os nossos complexos, os nossos conflitos inconscientes em conhecimentos que a gente, inclusive, pode conduzir a partir dessa tomada de consciência na medida em que a gente se torna senhores da realidade, senhores dos nossos próprios atos. Então, a meta é poder sair da agitação, inclusive na agitação, como diz Joana, na qual a gente se desgoverna, para aprender a se observar à distância, evitando o sofrimento. Observar-se é o caminho. É Joana que coloca dessa forma. Então, ela vai dizer que há uma necessidade de uma separação entre sujeito e objeto, através da qual a gente passa a observar os acontecimentos sem sofrer esses acontecimentos de maneira dilacerante, porque a gente vai gradativamente modificando o nosso estado de ânimo, de um estado angustiante, para uma simples expressão do conhecimento. Ou seja, quanto mais a gente conhece, menos a gente sofre. Ela vai dizer que é justamente através dessa transferência da realidade que está no espírito para o exterior das formas e da emoção é que a gente vai conseguir, né, aprender com essas experiências. Ela diz que a reflexão é um admirável instrumento para que a gente consiga ter êxito, para que a gente consiga ter o logro de se apoiar na cultura, na realização artística, na realização social, na realização solidária, e assim desenvolver os mananciais de sentimento da nossa consciência. Joana vai colocar de maneira brilhante de que quando a gente se vê jogado no mundo exterior agressivo, onde predomina a luta por sobrevivência, competitividade, agressividade, e muitas vezes é bom lembrar, né, sobrevivência só do corpo, manutenção do status, o ser humano acaba nessas circunstâncias todas acumulando conteúdos psíquicos que não são descartáveis e nem digeríveis, nas palavras de Joana. A gente avança apressado para o estresse, para as neuroses, as alienações e eu diria até mais, as psicoses. A gente acaba acumulando muitas coisas, muitos valores que não pode usar e que teme perder, amplia o campo do querer, mas justamente pelo receio de possuir de forma insuficiente, sem que a gente consiga se dar conta da necessidade de viver bem com a gente mesmo, de viver bem com a nossa família, com a nossa coletividade, a nossa comunidade, com os amigos, participando de maravilhosas concessões da vida, usando um termo que Joana gosta de utilizar, né? Que estão ali ao nosso alcance. A gente precisa aprender a utilizar isso de uma maneira
mais consciente. A Joana relembra que a mensagem de Jesus é uma advertência bastante oportuna para que a gente consiga sair dessa busca insana, na medida em que ele vai dizer assim, ó, não se ande, pois, ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. Olha aí que importante essa lembrança que Joana traz, a necessidade de a gente agir com sensatez, comedir-se, ter tranquilidade, parcimônia, confiar nos próprios valores, confiar nas possibilidades latentes que estão em nós, nossos potenciais. Que isso aí, na verdade, é coisa que a gente às vezes vai esquecendo, vivendo no automático, justamente se prejudicando na medida em que a gente perde a harmonia pessoal e das nossas relações. A Joana diz que os interesses competitivos são colocados em jogo e a aflição por querer vencer os outros, por querer sobrepor-se às demais pessoas, acabam desarticulando as nossas propostas de vitória sobre nós mesmos. A gente acaba impedindo a nossa realização interior. O torna-te o mais completo você que só você pode ser. A gente às vezes deixa isso de lado, porque os problemas que a gente enfrenta atordoam a nossa consciência. E aí Joana vai trazer justamente a necessidade que a gente tem de buscar uma conduta para o conhecimento dos valores reais, para que a gente possa gradativamente empreender a redescoberta do sentido ético da existência, a busca da imortalidade. E aí ela vai mais além dizendo que quando o homem moderno passar a considerar a própria imortalidade, considerar o fato de que ele não é o corpo físico apenas, justamente por quê? Porque a experiência do corpo é fugaz, passa rápido. Quando ele tomar consciência disso, ele vai empreender uma viagem planificadora ao trabalhar pelos projetos duradouros em detrimento das ilusões temporárias. Ele vai gradativamente tomando consciência do seu futuro e vivendo desde agora empenhado justamente no seu programa de conscientização espiritual. Ele passa a enxergar para além do óbvio, para perceber as consequências de cada pequena escolha. Então ele vai buscar se espelhar no modelo de realização de um ser integral, destituído do medo da vida, do medo da morte, vai destituir-se do medo da sombra, do medo da luz, do transitório, do permanente, da aparência, da realidade, e vai utilizar-se dessa metáfora que é a vida do Cristo em nossas vidas. Perceber como nós necessitamos amadurecer com a mensagem de Jesus em nossas existências. Como nós ainda precisamos transcender todas essas dificuldades para enxergar nelas o crescimento. No Evangelho no Lar, que foi no último domingo lá em casa, nós tivemos a oportunidade de abrir uma belíssima mensagem no livro Vinha de Luz, em que Emmanuel chama a atenção que Jesus não deixou de dar advertências para o fato de que os convites da vida são para o aprendizado, são para o crescimento evolutivo. A gente se equivoca tendo uma noção completamente distorcida de que a vida é gozo e alegria e que a vida é felicidade. Não, como disse Joana agora há pouco, como eu comentei, são pequenas concessões da vida diante dos desafios que a gente tem para dissolver o nosso ego. E esse troço incomoda, não é fácil dissolver o ego, não. Essa dissolução do ego aí dói. Não é fácil, não. É
preciso que a gente lembre, como diz o provérbio árabe, que mares tranquilos não fazem bons marinheiros. É preciso ter coragem para seguir adiante. E não há aí nenhuma injustiça. A gente, Deus então não é justo. Deus é muito justo. Nossa visão é que ainda não consegue perpetrar toda a grandiosidade da justiça de Deus em nossas existências. A gente vive o que precisa e merece. Então, não há como ficar acreditando que Danilo está falando aí uma bobagem porque a vida, na verdade, é gozo e alegria. Não, sinto muito, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui e o Cristo o tempo todo fala da necessidade de carregar a cruz e segui-lo e viver o exemplo dele. Ele que encarnou na terra para exemplificar a abnegação que nós precisamos aprender a viver, a humildade que nós estamos constantemente sendo convidados a viver, que a gente precisa se perguntar de vez em quando, né? Em que essa situação que eu estou vivendo agora me torna uma pessoa mais humilde. Em que essa situação que eu estou vivendo agora me torna uma pessoa mais generosa, desapegada, mais amorosa, mais caridosa, mais solidária, em que essa circunstância faz-me despir-me das minhas ilusões. Eu preciso, volta e meia, fazer esse tipo de questionamento. Porque eu estou sendo convidado constantemente ao crescimento, ao amadurecimento, através das circunstâncias da vida. Eu estou tendo a chance de enxergar o nascimento do novo homem com a morte do velho. É o momento em que o ego se dissolve e daí nasce o self. A gente vai finalmente encarar a centelha divina que já está em nós, já é algo latente ali, que está para além da minha personalidade, é a minha individualidade, é a presença crística em mim, como diria Carlos Torres Pastorino, na belíssima obra Sabedoria do Evangelho, que também estamos fazendo um estudo sobre ela no canal Raciocínios Espíritas no YouTube, caso você tenha interesse. E aí a gente vai ter justamente a noção de que esse parto, que é um parto, esse parto do nascer da individualidade em detrimento da personalidade, que a personalidade é um instrumento da individualidade. Né? Como eu sempre falo, minha filha brinca rindo. Por que eu repito tanto isso nas palestras? Né? Que eu não sou Danilo, eu estou Danilo. Danilo é a personalidade. Espírito imortal é o que eu sou realmente. Então, existe essa diferença entre a individualidade, o espírito imortal, e a personalidade. E os acontecimentos da minha vida são oportunidades de nascimento, de despertar da individualidade. É o crescimento. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente vive a era da informação. E às vezes muita informação não é tão bom quanto parece. A gente diz assim, informar é bom informar. Mas informar às vezes pode gerar o deformar. Que é preciso mais do que apenas informar. É preciso trazer conhecimentos orientados por valores, como disse Joana. Precisamos perceber em que a gente aprende com aquela circunstância e como a gente vai gradativamente evoluindo à medida em que nós conseguimos tomar consciência do que a gente está vivendo, amadurecer diante daquilo que a gente está vivenciando. É o momento aí que a gente tem justamente de perceber que aquela informação bem orientada vai se transformar num conhecimento que vai nos ajudar na nossa jornada evolutiva. Livro dos Espíritos, questão 115. Nós fomos criados simples e ignorantes
e estamos caminhando para o nosso processo evolutivo. E esse processo evolutivo necessariamente deve ser o contrário da ignorância e dessa simplicidade primeva. A gente vai buscar uma simplicidade de uma outra natureza, uma simplicidade baseada na humildade a partir da tomada de consciência. Então, essa busca por tomada de consciência, essa busca pelo conhecimento que nos permite evoluir, essa jornada de crescimento aí é que vai fazer toda a diferença. É o momento em que a gente vai sair dessa simplicidade para se complexificar. E aí não confunda complexificar com se complicar. É diferente, são coisas completamente opostas. Tornar-se complexo é tomar consciência dos múltiplos fatores que nos envolvem, tomar consciência dos nossos potenciais, como disse Joana, das possibilidades latentes. Essa tomada de consciência é o processo evolutivo em que a gente vai percebendo a grande verdade trazida por Jesus. Sois deuses, sois a luz do mundo, deixai brilhar a vossa luz. Pois é essa tomada de consciência em que a gente vai gradativamente se despindo de toda a roupagem que não é realmente o nosso organismo no sentido metafórico. Então, nesse despir-se, obviamente, quando a gente já está muito apegado a uma visão que a gente tem da gente mesmo, é difícil, a gente precisa ter consciência, né, de que não é nada fácil. A gente tem que se despir de si, a gente tem que realmente abdicar de si, deixar de lado para poder ser mais, né? É como o olhar do budismo. A gente precisa se desapegar até mesmo da gente mesmo, da visão que a gente tem da gente mesmo. Na visão dos budistas, esse desapego é absolutamente essencial para que a gente alcance a iluminação espiritual. Porque o apego leva à ilusão de que nós temos alguma coisa, de que nós, na verdade, nos identificamos com aquilo como se aquilo fosse parte de nós e a gente quer ter aquilo, a gente se segura naquilo como se fosse uma âncora, desesperado, sem querer desapegar. Pois é, a gente precisa ir gradativamente, ainda em vida, ainda encarnados, a gente precisa ir se desapegando gradativamente para perceber o que é que realmente a gente leva, o que realmente é meu, o que realmente permanece comigo. Essa é a mensagem do que Joana nos traz nesse capítulo sobre o homem moderno, para que a gente tome bastante cuidado justamente com as facilidades da tecnologia, que a gente tome bastante cuidado com os hábitos que muitas vezes nos conduzem a uma espécie de automatismo. A gente se deixa empurrar. Lá no começo do livro, no primeiro capítulo, tem um subcapítulo chamado Rotina. Nesse capítulo a gente vai ver uma fala parecida de Joana com relação a essa perspectiva de viver automaticamente. De viver de uma maneira em que você está ali no piloto automático, não está presente, não tem presença de qualidade no que você faz. Isso torna-se um grande problema, porque não ter presença faz com que você empurre com a barriga. E como diz Thich Nhat Hanh, que é um grande mestre do budismo amarelo, né, do budismo vietnamita, que é autor de diversos livros, diversos best-sellers, que eu gosto bastante. Ele diz assim, ó, que a evolução espiritual só se dá conscientemente. Não existe evolução inconsciente. É preciso que a gente tome consciência do nosso processo evolutivo. Que a gente aprenda a verdadeiramente vivenciar a gratidão por cada desafio apresentado pela vida. Por cada desafio que a vida nos impõe.
São momentos de crescimento, são momentos de despertar. Para isso a gente tem que ter presença, e é essa consciência deliberada que vai ajudar no processo evolutivo. Porque o processo evolutivo vai acontecer, quer queiramos ou não. Enquanto a gente não queira, ele vai nos empurrar para essa tomada de consciência, porque, como eu disse, a evolução só se dá conscientemente. Então, esses empurrões aí são os aguilhões da vida. Isso dói, isso incomoda. É aquela história, eu falo muito brincando nas palestras, né? Bateu, doeu, leve para casa que é seu. É exatamente isso. Bateu, doeu, leve para casa que é seu. É uma tomada de consciência que você se identifica, reverbera em você, toca em algo dentro de você e você amadurece com aquela experiência. É crescimento. É um momento em que você vai lentamente tomando consciência da necessidade de verdadeiramente estar onde você está. Os psicólogos existencialistas chamam de esquizofrenia existencial, o fenômeno que a gente vive muito na nossa vida moderna, que é o que? Você está aqui, mas não está aqui. Você está aqui, mas está fazendo trocentas outras coisas ao mesmo tempo. Você está aqui, mas a sua mente está cindida. Ah, eu tenho que pagar a conta de luz, senão o rapaz vem cortar. Ah, eu estou aqui assistindo a palestra de Danilo, mas ao mesmo tempo eu estou aqui anotando a lista de compras que eu tenho que fazer no mercado. Ou seja, não está inteiro em nada que você está fazendo. Está com a mente cindida, quebrada, fragmentada em diversos lugares. Isso é esquizofrenia. A palavra esquizofrenia é mente cindida, quebrada, fragmentada. Eu não estou aqui falando da patologia esquizofrenia, que é muito bem conhecida, uma das piores psicoses. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da esquizofrenia existencial, que é isso que é muito frequente, que a maioria de nós vive, que é uma mente quebrada, cindida, fragmentada, quando a gente acaba não conseguindo dar inteireza, presença para o que a gente vive nas nossas existências. O convite é que a gente esteja verdadeiramente presente, que a gente possa usufruir do sabor do saber. A palavra sabor e a palavra saber têm a mesma origem, não é à toa. É para a gente degustar, estar consciente. Às vezes a gente faz coisas tão de maneira automática. A gente abre geladeira para pensar. A gente não sabe diferenciar fome de ansiedade. Sentiu algum incômodo? Come alguma coisa. Achando que a resolução para tudo é comer alguma, bota alguma coisa na boca. A gente cresce assim, né? O bebezinho, quando chora, a mãe não sabe o que fazer, bota o peito. Ou então dá a mamadeira, bota o bico, dá o mordedor. Ou seja, a gente cresce no automático, colocando alguma coisa na boca para tentar atenuar a aflição. O convite é que a gente tome consciência, perceba que está no automático e gradativamente vá dando presença ao que está vivendo, ao que está fazendo, ao que está experienciando naquele instante. Então que a gente vá lentamente percebendo a nossa respiração, percebendo, vai fazer uma refeição, tá tão automático que assiste uma tela ali, com outra tela na mão aqui, olhando o celular, e aí fica trocentas mil informações ao mesmo tempo e não centra em nada. Respira. Eu falo muito isso para meus pacientes no consultório. Para um pouquinho para fazer a refeição. Respira fundo. Sente o sabor do alimento, a textura. Sente ali, percebe o que é que você está comendo, como aquilo está te nutrindo. Dá presença de qualidade para o que você está fazendo. Tudo bem, na hora que precisar usar as telas, usa, não tem problema. Mas esteja com inteireza onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. Esse é o convite da noite de hoje, que Joana nos traz tão belamente, para que a gente verdadeiramente esteja presente no nosso processo evolutivo, no nosso amadurecimento espiritual.
Muito obrigado pela atenção. Vamos fazer uma prece para fechar nosso trabalho doutrinário da noite de hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos ao alto mais uma vez, buscando a figura de Jesus. Amado Mestre Jesus, divino pastor de nossas almas, apacenta nossas emoções, auxilia-nos para que possamos conscientemente vivenciar com presença a tua presença em nós. Que o teu amor nos auxilie e estimule na nossa tomada de consciência e que a gente possa verdadeiramente merecer o seu amparo incansável, o seu auxílio constante em nossas existências. Que o amor possa brilhar em nossos olhos, nos inspirando esperança para a felicidade que nos aguarda. Ser conosco agora e sempre, Mestre. Que assim seja. Grande abraço, pessoal. Até a próxima, com fé em Deus.